8, a partir do versículo 28. Vamos a Deus. Romanos 8. Vamos ler o 39 e o 39, para não chegar muito tempo. Nossa Deus, a gente vai estar discorrendo um pouco mais. Mas Romanos, capítulo 8, 38, 39, por nossa vez, vamos fazer a oração. Pedindo a Deus, no nome de Jesus, me coloco, Pai amado, na Tua presença. Já estou nela, meu Deus, eu posso sentir a Tua presença na minha vida, na casa. Então, nessa noite, Seu Deus, venha falar, Seu Deus, aos corações que aqui estão nessa noite, Pai amado. Seu Deus trouxe aqui nessa noite, Pai amado, os seus filhos e filhas para que sejam ministrados. E eu, na minha pessoa, Pai amado, também já estou sendo ministrado através dessa palavra. Como com as mãos e pelo Espírito Santo. Fala o Senhor, não fala eu, meu Deus amado, no nome de Jesus, eu te peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Tudo achados? Capítulo 8, louvado seja Deus, e o versículo 38, né? Por enquanto, a gente vai escorrer um versículo dentro desse contexto, mas esse é o versículo, né? Que chama muito nossa atenção, pois a Bíblia é toda, né? Chama a atenção nossa todo o tempo, né? Mas eu quero nessa noite, em nome de Jesus, aproveitar que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 8, louvado seja Deus, no versículo 38 e 39. Nós falamos, primeiramente, algumas fases da nossa vida, usando o texto, louvado seja Deus, de Coríntios 13, mas eu quero falar para você nessa noite, no nome de Jesus, né? Diz aqui Paulo aos Romanos: portanto, eu estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer altura, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós vemos já falando, discorrendo sobre a dor, né? Mas muitas vezes nós temos aí, muitas vezes, sido pego e surpreendido, porque Satanás ele tenta nos surpreender, né? Mas como nós cremos no poder da palavra, né? Deus ele nos dá também poder para estar resistindo às tentações, até mesmo o inimigo, né? A palavra de Deus diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós, né? Esse texto deixou uma direção nossa, e ele começa realmente no versículo 28. Eu quero aqui escolher um pouco os irmãos acerca desse versículo, a partir do 28. O versículo 38 e 39, eu continuo lendo, né? Mas a 28 a gente vai pegar um pouco um contexto maior. Porque nós falamos assim, e a Bíblia também faz esse apontamento, e nós temos que acreditar que somos mais que vencedores mesmo, né? Mas o que nós vemos, né, no versículo 38 e 39, é que realmente nós precisamos não ser convencidos por estarmos aqui somente na pessoa física, mas sermos convencidos que o Espírito Santo de Deus nos trouxe nessa noite aqui para glorificar a Ele no nome de Jesus. Então, como nós pegando a Bíblia para ler e lemos essa passagem, de momento ela nos traz um conforto extraordinário, né? Porque Paulo vai falar, salientar sobre essa questão: somos mais do que vencedores.
e somos mesmo, irmãos, mais que vencedores, né? Só por estar aqui já é uma batalha vencida nessa noite, no nome de Jesus, né? Mas nós precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo para sermos vencedores. É uma etapa difícil, mas que Deus tem nos dado o Espírito Santo de Deus para nos conduzir. E quando eu li essa passagem, né, e Paulo vem falando, estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos que amam, dos que foram chamados conforme o seu plano, ou o seu propósito, a sua vida. Mas nós estamos falando aqui que somos mais que vencedores, né? Mas Deus, ele diz que age em todas as coisas a fim de beneficiar os que amam, né? Então o amor de Deus, nós vimos falando dele no início, né? E o benefício que o amor de Deus nos dá é realmente quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo de andar sobre a verdade, porque Deus, ele age muitas das vezes e a gente vai pensar que Deus não está fazendo de nós vencedores, porque Deus, ele age em todas as coisas a fim de beneficiar os que o amam. Então eu preciso amar Deus para ser beneficiado por ele. Louvado seja Deus. E quais são os benefícios de Deus? Ser mais que vencedores, né? E se ser mais que vencedores, irmãos, não é ter além do que nós precisamos, mas ter o necessário. Eu falo que a prosperidade é a ausência da falta. Então, a fim de nos beneficiar todos os que amam, os que foram chamados conforme o seu plano. Então Paulo está discorrendo aqui, louvado seja Deus, algumas funções, alguns pilares que vai trazer à tona a nossa mente nessa noite, o que fazer para ser vencedor, não é? Nós vemos lá que nada pode nos impactar, né? Porque o amor de Deus realmente nos constrange. Ele fala, por aqueles que antecipadamente conheceu, também o predestinou para ser semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos, né? Ou seja, Deus sempre tem que ser o primogênito, louvado seja Deus. Por quê? Ele se fez carne, habitou entre nós, e diz a palavra de Deus, João capítulo 15, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, né? Ele tornou nosso irmão, louvado seja Deus. E é irmão primeiro, não é irmão seu físico, mas é um irmão espiritual, é um irmão que nasceu, louvado seja Deus, cresceu e se deu ao meu favor e a teu favor, e nós fomos favorecidos. Diz a palavra de Deus que, portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para ser semelhante ao seu filho. Ou seja, quando nós conhecemos a Deus, né, ele predestina. Essa palavra predestinação traz um certo conceito, né, mas eu quero levar, né, dentro de um conceito mais deep, mais profundo. Porque nós somos predestinados, porque como nós conhecemos a Deus, louvado seja Deus, porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. E quando eu acredito que Deus, né, Ele fez isso comigo, Ele fez com você também, nós somos convencidos pelo Espírito Santo. Nós somos capazes de convencer ninguém, mas o Espírito Santo nos convenceu, nós viemos para a presença de Deus. Irmãos, nós não viemos para perder batalha, mas sim para ganhar batalhas, né? E lá no fim a gente acaba discorrendo que nada vai nos separar do amor de Deus, mas eu preciso, né, acreditar na existência dele, né, e que ele realmente me predestinou para ser a imagem dele. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus fez escolhas, né? Louvado seja Deus. Criou todas as coisas, mas uma coisa que ele criou e que ele realmente fechou, né, dentro desse conceito de criação, e a igreja de Deus são os filhos de Deus
que é a imagem de Deus, que é o homem que Ele criou, e Ele tem cuidado do homem até agora. Jamais Deus rejeita, né, a oração, como já foi falado nessa noite aqui. Jamais Deus rejeita o amor sincero do nosso coração, porque Ele amou a nós de tal maneira, a fim de que Ele seja o primogênito entre os irmãos. E o que predestinou a esse também chamou, e aos que chamou a esse igualmente justificou, e aos que justificou a esse também glorificou. Então sabe que você está nessa noite aqui, louvado seja Deus, porque Deus já fez tudo isso, né? Ele te justificou na cruz do Calvário. A palavra de Deus nos evangelhos sinóticos, Ele vai te falar que no golpe ali, na morte dele, na sua ressurreição, falou: Pai, já está tudo consumado, né? Está ali meus filhos, né? A Bíblia vai relatar nesses livros sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas, que Deus, irmãos, realmente Ele escolheu, e não escolheu um ou dois, mas Ele escolheu todos, irmãos, o mundo, né? Na ótica humana, o mundo inteiro, né? Ele é capaz de servir a Deus, basta somente uma decisão, né? Como aquele carcereiro que estava ali, que prendeu ali, né, os irmãos Paulo, né, e Silas, mas logo quando abriu ali da cela, a Bíblia diz que, né, ele queria automaticamente tirar a sua própria vida, mas Paulo falou para ele: olha, fica tranquilo, porque nós estamos aqui, todos estão aqui ainda, né? Mas, irmãos, Deus faz coisas tremendas que nós não conseguimos ver com nossos olhos humanos, mas a presença de Deus, irmãos, em nós faz toda a diferença. E diz Paulo, né? Diz a Epístola Paulina, que Deus, né, olhou para aquele homem e colocou Paulo naquele cenário, Paulo e Silas na prisão, onde eles, na prisão, adoraram a Deus. Na prisão, eles tiveram toda a oportunidade de sair, deixar todos os presos sair, mas eles se deteram ali, porque tinha uma alma ali que precisaria ser salva, né? Não ele, mas a casa dele foi tudo convertida para a glória de Deus. Então, quando Deus nos chama, Ele nos justifica. Ele nos justifica por uma causa nobre, para o Evangelho crescer, para o Evangelho ser expandido. Quando Deus ele aparece ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Ele desce e dá ali uma autoridade grande para aqueles que estavam em Jerusalém, porque Deus ele fez uma promessa: ficar em Jerusalém, porque no alto sejais revestido do poder de Deus. E ali não foram muitas pessoas, mas os seus discípulos estavam ali e foram empoderados pelo poder da palavra de Deus. E Pedro ali anunciando, o primeiro anúncio do Evangelho ali, Pedro ganhou 5.000 almas na primeira pregação do Evangelho para os gentios. Mas, irmãos, quando Deus nos justifica, não justifica nós para ficarmos sentados, né? Como já foi falado nessa noite, justifica para nós ter uma missão, sermos missionários. Missionário não é só aquele que tem carteirinha, missionário é aquele que fala na palavra de Deus, né? Evangelista, né? Nós temos aqui, nós até falamos nessa noite acerca de alguns dons espirituais, mas eu quero falar nessa noite para você que nós somos mais que vencedores, sim, quando nós temos a consciência que nós não somos convertidos somente de roupagem, mas a nossa conversão é de dentro para fora, do coração. Louvado seja Deus. Então Deus sinaliza dessa forma. Então Ele fala aqui no versículo 31, irmãos, se quiserem me acompanhar, vai me acompanhando aí na leitura. Ele fala: olha, a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos, né? A que conclusão chegamos? E aqui ele faz um apanhado, o apóstolo aos romanos, e fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, qual é a sua dificuldade, qual é as suas limitações, sendo que você se colocou na brecha, você foi convencido, não pelo pastor, porque eu sou incapaz de convencer pessoas, mas a palavra de Deus ela nos constrange
e ela realmente nos leva diante do altar de Deus, e nós aceitamos esse Jesus que é Salvador. Ele não salva somente do pecado, mas Ele te livra de todas as suas trajetórias, porque nem todos os dias serão bons, né? O dia mau sempre bate também a nossa porta, mas Ele fala agora a conclusão, que chegamos diante desses fatos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com Ele gratuitamente todas as demais coisas? É por isso que o Evangelho, né, é uma cópia aqui do apóstolo Paulo, vem discorrendo, porque o Espírito Santo trabalha na mente mesmo do homem, né? Nos sinóticos, Deus, no Mateus 6, capítulo 31, se me faz a memória, ele diz: buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Aqui ele fala de uma forma diferente, mas ele faz nós lembrar das passagens que nós lemos no dia a dia. Como nos considerar juntamente com Ele gratuitamente todas as demais coisas. Então, por interrogação na tua palavra, na Bíblia, eu acredito. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Amém. Às vezes nós encontramos pessoas que tentam nos acusar, porque o acusador ele usa pessoas para te acusar. Mas se você tem um encontro com Deus, se você foi convencido não por homem, mas por Deus, e você está na presença, tem a presença de Deus, saiba que ninguém pode te condenar. Quem condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus. Ele também intercede a favor, ao nosso favor. Então, irmãos, quem está tentando condenar a nós a todo tempo é o diabo, mas Deus, irmãos, Ele está sempre disposto a perdoar. Deus está sempre disposto a dar uma nova oportunidade. Deus, irmão, Ele jamais desiste do homem, mas infelizmente o homem desiste de Deus com facilidade, não precisa muito, Quando nós passamos por certas provas, nós falamos em etapas, nós falamos aí de início em algumas questões que nós pulamos fases. Eu não sei a fase que você está passando hoje, mas uma palavra eu te digo nessa noite: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou entre os mortos, está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Então saiba você que você tem um advogado, ainda não juiz, mas vai ser juiz lá na frente, Mas é bom ter essa percepção de advogado, porque quando o advogado está a nosso favor, com certeza lá na frente nós vamos passar, louvado seja Deus, por um período também um pouco mais difícil, e Deus deu o teu Filho realmente para nos aperfeiçoar nesse tempo que se chama hoje. E a palavra de Deus, ela vai dizer assim: quem nos separar do amor de Cristo? As dificuldades, as fases, ele fala dela bem aí. Quem nos separar do amor de Cristo? Tem certas fases, irmãos, que tenta lançar você fora da arca. Tem certas fases que tenta romper a aliança que você fez com Cristo. Mas a palavra de Deus diz nessa noite, através do apóstolo Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a ansiedade, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Irmãos, algum desses itens pode separar? Pode, depende de você. Mas quando nós salientamos que eu fui convencido pelo Espírito Santo, e a graça me dá uma certa autonomia de eu proceder conhecendo a Deus, Ele sempre está presente na minha vida, e eu jamais vou desfalecer, mesmo em tempo difícil, mesmo na tribulação, mesmo diante de certas ansiedades, mesmo diante de perseguição, mesmo diante de fome, mesmo diante de
uma falta de uma roupagem, ou perigo, ou espada, né? Aí tem um ponto de interrogação. Mas eu quero falar para você nessa noite e firmar o nome de Jesus pelo poder da palavra. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para matadouro. Paulo, irmãos, ele está falando acerca dele mesmo, ele está falando acerca da minha pessoa, da sua pessoa. Louvado seja Deus. Quanto mais nós somos ovelhas no matadouro, mais que vencedores nós somos. Quando nós pensamos que nós não somos ovelha mais, né? Nós passamos a ser até mesmo um bode, porque nós não atendemos a voz. Mas Deus, ele dá essa palavra de conforto, de consolo, mas também com autoridade. Quando você tem humildade, quando nós entregamos o caminho ao Senhor e confiamos nele, tudo ele fará ao meu respeito, ao teu respeito. Entrega o teu caminho, Senhor, confia nele e tudo ele fará. Lâmpada para os meus pés é a minha palavra. Lavada na séria. Eu quero falar para você nessa noite. Muitas das vezes nós somos entregues mesmo como ovelha no matadouro, irmãos. Mas você não vai morrer no matadouro, porque aquele que justificou, aquele também que justificou, é o mesmo que te comprou e pagou a tua dívida. Você já não é mais devedor, né? Louvado seja Deus. Nós somos feitos à imagem de Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Olha, pensa que você não é uma pessoa qualquer, você foi convencido pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Você foi justificado pelo próprio Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E hoje já não há condenação mais. Louvado seja Deus sobre a tua pessoa, nem a minha pessoa. Mas uma coisa é certa: nós não podemos andar de acordo com a natureza, com o curso deste mundo, com a nossa vida carnal. Nós precisamos ser espiritual. Essa fase tem que chegar na minha e na sua vida, né? Por exemplo, lá atrás, que nós passamos por um momento que nós fomos criança, mas hoje eu não estou falando aqui, não é realmente, né? Mas às vezes eu cheguei no Evangelho com 29 anos, né? Eu não era criança mais. Quando eu aceitei a fé, eu nasci de novo. E quando eu nasci de novo, eu comecei a perceber, ter uma percepção melhor do que é o Evangelho. O Evangelho tem poder de libertar, de curar e de salvar. E se eu estou aqui hoje, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou perfeito, mas eu estou procurando a me aperfeiçoar de acordo com a palavra de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, acontece mesmo, né? Nós somos como ovelhas levadas ao matadouro, né? Mas que vencedores somos por nós, né? Por nós somos levados ao matadouro. Ou vou levar para outra linguagem, renunciar a nós mesmos, né? Sabe o que é renunciar a você mesmo? Talvez você saia de casa hoje, estava chovendo, o tempo não estava bom, né? Mas você deu um jeitinho, chegou até aqui. Irmãos, é plausível isso para Deus. Deus ele honra, sabe? Ele honra a sua fé, ele honra o seu esforço. Talvez eu não faria isso, mas Deus, irmão, é Deus que honra a nossa vida. Louvado seja Deus. Então, como tudo ele fala, em todas as coisas somos mais que vencedores. Por meio de quem? Por meio daquele que nos amou. Louvado seja Deus. Mas esse amor, irmão, ele tem que ser realmente amado de Deus. Amor a Deus, irmãos, é aquele amor que já nos constrangeu. E no constrangimento, eu torno servo de Deus. Eu amo a Deus, louvado seja Deus, com meus esforços, né? Eu sei que não é fácil, nós passamos aí, e ela vem relatando aqui, não é? Tribulação, perseguição, e tantas coisas nós passamos, mas Deus, irmão, sempre presente. Não deixa você passar sozinho em situações nenhuma. Você vai ganhando o campo, no que tange ao campo espiritual, vencendo o combate com Paulo. Ele venceu os seus combates, louvado seja Deus, venceu a carreira e venceu pela fé.
e nós andamos pela fé. Ele fala: portanto, eu estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem a qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foram os versículos que eu comecei por ele, né? Eu preciso estar dentro dessa segurança da salvação, e ela me dá esse respaldo. Louvado seja Deus, porque ele fala, Paulo aos Romanos, versículo 38, eu lembro novamente, fala: portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo. Então Deus, irmãos, Ele não fez ninguém que possa realmente fazer você afastar de Deus. Somente uma pessoa pode deixar se afastar, e é você mesmo, né? É uma opção que Deus deixou, e Deus não quer nada forçado, né? Eu trabalho muito com essa questão, porque eu creio que Deus, quando Ele chama, irmãos, é para nós amarmos o Evangelho, amarmos o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. E quando nós fazemos isso, Deus, Ele abraça a nossa causa, seja a causa essa qual for, e dá um resultado final. E o resultado é esse: a minha altura e a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, não é o irmão do esquerdo, não é o irmão do direito, porque Efésios vai falar que nós não lutamos contra a carne, mas sim contra a potestade. E quando ele fala isso também, irmãos, ele fala: nem mesmo demônios, irmãos, nem mesmo a morte, nem mesmo a vida, porque essa vida, irmãos, é passageira. Vida com abundância Deus já te deu. Se nós permanecermos firmes, irmãos, nós vamos passar da vida para uma vida melhor. Amém. Se nós não atingirmos esse patamar, e é necessário que atinja, né? A necessidade de ser adulto na fé, ou seja, ter um relacionamento com Deus que realmente é muito importante, louvado seja Deus, e não deixar que as coisas te dominarem, mas deixar que o Evangelho e que as mãos de Deus venham continuar te guiando para que você seja mais que vencedor. Porque eu falar que eu sou mais que vencedor e parar por aqui é muito fácil, não é? Ah, pastor, a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor, mas o que eu estou fazendo para ser mais que vencedor, não é? Então, há algumas características, alguns pilares que nós precisamos olhar com mais atenção. Louvado seja Deus. E isso é uma que lemos aqui nessa noite, né? Muitas das vezes nós vamos ser entregue como ovelha no matador. Jesus fez isso, né? Ele foi entregue ao matador, mas ele não desistiu. Ainda que você morra, humanamente falando, né? Nem a morte e nem a vida. Por quê? Porque ele está falando de uma vida física, mas nem essa vida física ela vai deixar de você perecer, porque você vai passar essa fase. Louvado seja Deus. Ainda que morramos, mas morramos em Cristo Jesus, nós temos aí, louvado seja Deus, um transporte para o céu. E Jesus vem e vem buscar a tua igreja. Louvado seja Deus. Então, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então, eu quero falar para você nessa noite que você e eu, nós somos mais vencedores. Eu quero deixar uma palavra aqui para deixar, né? Louvado seja Deus. Nós fechamos nela, 2 Timóteo 3. Louvado seja Deus, bem conhecidos irmãos. Eu gosto muito de trabalhar com a palavra, porque a palavra, irmão, ela não deixa nós sem sombra de dúvida. 2 Timóteo, capítulo 3, né? Paulo
instruindo Timóteo, que é um filho dele na fé, mas um versículo que chama muita atenção, porque nós falamos da palavra, e na verdade, capítulo 3, 16, 17, já estou finalizando, ele fala assim: Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. É essa vida que Deus está propondo para você, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas obras. Louvado seja Deus. Quando eu entro nesse contexto de inspiração, irmão, louvado seja Deus, eu posso entender que Deus, irmãos, realmente derramou em nossos corações esse amor de Deus, e a palavra de Deus, ela vem inspirar. O que é isso, pastor? Inspiração, irmãos, louvado seja Deus, é a palavra soprada por Deus. Amém. Sabe? Quando Deus fez o homem, o que ele fez ali? Ele soprou aquele bonequinho de barro, e aquele sopro foi um sopro de vida, tornou ali o homem com a alma, com o corpo e com o espírito, e tudo isso você tem do braço de Deus. Então nessa noite, saiba que nós falamos aqui, nessa noite, da palavra, e ela fala toda a escritura. Nós falamos somente Romanos, nós falamos aqui em Corinto, mas toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, ela é soprada, louvado seja Deus, e que nós tomamos esse sopro que vem de Deus e nos enchemos do Espírito Santo, do conhecimento de Deus, para que, irmãos, porque ela faz toda uma trajetória na nossa vida. Percebe aí no versículo 16, que ele fala assim: ela é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. Tem tanto erro por aí, irmão, mas a palavra de Deus, ela ministra a verdade. Ela é apta para repreender o erro, o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Qual é a maneira certa de viver? 1 Coríntios, no capítulo 13, finalizando, que é o amor de Deus, irmão. Tudo passa no amor de Deus, tudo passa, porque é a palavra de Deus, Então, essa noite eu quero fechar aqui, deixando para você, louvado seja Deus. Poderemos ir realmente para outros versículos, mas eu quero fechar, que já está tarde, Mas eu quero que você saia daqui nessa noite, louvado seja Deus, uma palavra inspirada da parte de Deus nessa noite, no nome de Jesus. Que a palavra dele, irmãos, a intenção de Deus é nos inspirar, viver, vivenciar a verdade e o amor dele, Pai. Então não tem muita complicação, é até simples, Mas vamos orar para que Deus nos dê sabedoria, nos dê entendimento e possamos relacionar mais com Deus através do que? Oração, palavra, louvado seja Deus. É isso, irmãos. Não precisamos de muita coisa. Nós temos todo o conteúdo, nós temos aí uma Bíblia toda inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e tem revelação de Deus, irmãos, que não é proferida através de pessoas, que já está tudo escrito, canonizada, está tudo fechadinha. É só nós realmente atentar para